em nome de Jesus. Tá bom? Vamos aí para essa palavra, vamos meditar. Cancelamento da dívida. Cancelamento da dívida. Cancelamento da dívida. Nós vamos ler só vamos ler 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no sexto, nós vamos parar para falar um pouco. Mas nós vamos ler 6 passagens bíblicas. A primeira dela está em João, capítulo 19, 28 ao 30. Diz assim: depois, vendo Jesus, deixa eu abaixar aqui. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja, fixando num caniço, e lhe chegaram à boca. 30, versículo. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Agora nós vamos... Você sabe o que é está consumado? Está consumado vem de uma palavra grega. Que quer dizer tetelestai. 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 Que quer dizer, o grego, né? Tetelestai, quer dizer, está consumado. Quer dizer o que, tetelestai, pastor? Totalmente pago. Dívida cancelada. Quando Jesus falou, está consumado, tetelestai. Ou quer dizer, dívida cancelada, totalmente pago. Vamos para outra passagem bíblica. João, capítulo 5. João 5. Não se esqueça que foi pago o preço. Tetelestai. Totalmente pago, dívida cancelada. João 5. Agora você vai ver versículo 14. João 5, 14. Diz assim a palavra do Senhor. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, aqui essa passagem foi do paralítico, e Jesus curou o paralítico e ele disse: não peques mais, não peques mais. E ele disse para que não suceda coisas piores. Em João, capítulo de número 8, isso aqui é um recado, né? De Papai Deus. Versículo de número 11. Deixa eu ver aqui. Está aqui. João 8, versículo 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então eu li aqui duas histórias de um paralítico que foi curado. Jesus falou: você está curado, vai e não peques mais, não volte a errar. Vi aqui a história da mulher que foi pega no ato de adultério. Os homens iriam apedrejar segundo a lei, estava certo, segundo a lei, e Jesus enquadrou os caras, mostrou para eles que eles também tinham pecados, e Jesus falou para ela: vai e não peques mais. Está no versículo 11, vai e não peques mais. Agora vamos para a quarta passagem. Agora você vai estar em 1 de Coríntios 6. 1 de Coríntios 6. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 11 e versículo 12. Diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados
em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Agora você vai comigo no versículo 20, e diz assim, 1 Coríntios 6, 20, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu estou te mostrando passagens bíblicas que têm a ver com o assunto do tema, que nós vamos dissecar ele daqui a pouco. Agora você vai comigo em Gálatas, capítulo de número 5, que é a quinta passagem, Gálatas 5, versículo é o 13, diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros pelo amor. Essa foi a quinta passagem. Agora nós vamos para a sexta passagem, que é o assunto de hoje. Colossenses, capítulo de número 2, o versículo é o versículo de número 8 ao 15. Preste bastante atenção. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo instruindo a igreja, aos Colossenses, a igreja de Colossos. Cuidado, e ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Paulo está dizendo, cuidado para ninguém te enganar vocês. Cuidado para ninguém enganar vocês com mentiras, com filosofias, com historinhas, com conto de fada, com bruxaria, com corrente, com campanha, com óleozinho, com água benta. Paulo estava dizendo isto. Cuidado. Ele está dando um alerta. Cuidado. Cuidado com as filosofias. Tem gente que abandonou a palavra, só vive como filósofo. Só escrevendo filosofia nas redes sociais. As palavras de Cristo saíram das suas mentes e hoje viraram filósofos. Viraram descrentes, totalmente descrentes. E já tenha sido avisado, né? Cuidado, para que ninguém vos venha enredar. Então, as pessoas estão sendo enredadas por essas filosofias. Ele diz, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo está falando, isto é tudo do mundo, não tem nada a ver com Cristo. Então, vocês têm que ter cuidado com as coisas do mundo, cuidado com a distração do diabo. O diabo está distraindo, está tentando distrair a gente. Nós temos um desígnio de Deus na nossa vida. Ele quer distrair a nossa vida. Ele quer distrair. Ele sabe que ele é um sentenciado. O diabo é um sentenciado. Ele está sentenciado ao fogo do inferno. Ele está sentenciado, mas todos os dias ele é implacável. Ele mente, igual o apóstolo Pedro falou para Ananias e Safira, porque você deixou o diabo ou Satanás encher o teu coração. Então a gente tem muito cuidado com a nossa cabeça, com os nossos ouvidos, com a nossa, porque o que a cabeça entra aqui dentro entrou pelos ouvidos. Então você tem que ter muito cuidado mesmo, muito cuidado. Então ele vai falar, a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, não segundo Cristo. Aqui, esse texto aqui, do 8 ao 15, ele se divide em 3 assuntos. O primeiro assunto é a advertência contra os falsos ensinos. O segundo assunto é a divindade de Cristo. E o terceiro assunto é a obra redentora de Cristo. Está do versículo 8 ao versículo 15. 3 assuntos temos aqui. Então, aqui eu estou lendo aqui, Paulo advertindo sobre os falsos ensinos. Aí, no versículo 9, ele fala da divindade de Cristo, do poder que tem Cristo. Cristo não é uma criaturazinha, como diz os testemunhos de Jeová,
como diz alguns grupos religiosos, né? E Cristo é uma criaturazinha. Olha o que é Cristo. Porque nele, versículo 9, porque nele que é em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Cristo está todo, está o Espírito, está o Pai, está o Filho, está tudo em Cristo. Toda a divindade está nele. Toda a divindade está em Cristo. Agora, versículo 10. Também nele quem? Em Cristo, estáis aperfeiçoados. Em Cristo, nós estamos aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo principado. A palavra principado aqui é a conotação de príncipe. Está dizendo, ele é a cabeça de todo príncipe. Ele é a cabeça de toda potestade. Potestade aqui é poderes. Ele é o cabeça dos príncipes, ele é o cabeça dos poderes. Então, o que é o cabeça? Está em cima. Então, ele está acima dos príncipes, ele está acima dos poderes. Não tem governo no mundo que está acima do governo de Deus, do governo do nosso Senhor. Ele está acima, o governo dele está acima dos principados, ou seja, dos príncipes, potestade, poderes. A palavra principado é príncipes, potestades é poderes. Então, Jesus está acima dos poderes, Jesus está acima dos príncipes, dos governos, dos presidentes, dos generais, dos absolutos da vida, que se acham absolutos, né? E não são absolutamente nada. São palha seca, são pó, são um bando de poeira. Versículo 11. Nele também fostes circuncidados. Então ele está dizendo que em Cristo os judeus não precisavam mais da circuncisão, nem os gentios precisariam da circuncisão, porque nele também foste circuncidado. Então ele circuncidou, não com aquela cirurgiazinha que você fazia no menino a 8 dias de nascido, operava, né? Fazia aquela circuncisão no órgão, na genitália masculina. Não é essa mais, mas uma circuncisão que é feita no coração, na nossa mente. A transformação aqui na mente, não por intermédio de mãos, tá vendo? Usavam as mãos para fazer essa circuncisão, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Quando nós despojamos a carne, não deixamos ela, tudo é lícito, tá? Vai, não peques mais, não deixa a carne fazer você errar. 12. Tendo sido sepultados. Então, ele está dizendo que eu e você fomos sepultados. Já morremos, não pode morrer de novo, já morreu. Você já morreu. Você já é um morto-vivo. Você já está salvo. Quem morreu está salvo. Então, ele diz, tendo sido sepultados juntamente com ele. Então, nós fomos sepultados juntamente com ele. No batismo. Então, o nosso batismo é a morte de Cristo. Não é a água que faz a transformação do sepultamento. Quando Cristo morre, nós morremos. Quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos. Tem muita gente que ainda não ressuscitou porque ainda não ouviu o evangelho da graça de Deus, a palavra da sabedoria, da palavra predestinada, a palavra da cruz, que para os que se perdem é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para fazer qualquer coisa em nossas vidas. Então diz aqui, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. 13. E a vós outros que estavas mortos, estavas mortos pelas vossas transgressões, pelos nossos pecados, né? E pela incircuncisão da vossa carne. Nossa carne não era circuncidada. Não adianta ter a operação da circuncisão, que é a circuncisão verdadeira, que é da mente, não adianta nada. Então diz, e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então diz a palavra do Senhor que ele perdoou todos os nossos
aqui está no plural, perdoando, versículo 13, Colossenses 2,13. Você que está chegando agora, nós estamos na passagem de Colossenses 2,13, nós estamos falando sobre o tema cancelamento da dívida. Agora, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados, os príncipes, despojando os poderes, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, deixa eu parar um pouquinho aqui, para pensar um pouquinho nessa palavra cancelamento. Cancelar. O que é cancelar? Cancelar. Segundo o Aurélio, o dicionário, cancelar quer dizer deixar de ter efeito ou tornar sem efeito. Ou seja, algo que tinha efeito, que era o pecado, deixou de ter efeito, porque houve um cancelamento de alguma coisa. Então você percebe, o que foi cancelado, pastor? Diz que foi um escrito de uma dívida, que era contra nós, que constava de ordenança. Então, aonde estavam as ordenanças? No Antigo Testamento. Todas essas ordenanças constavam contra nós. Todos os mandamentos, todos os mandamentos cerimoniais, 613 mandamentos, mais de 10 mandamentos, somam 623 ordens, que Jesus resumiu em duas: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, se ama o teu próximo, você cumpriu nesses dois mandamentos todos os outros 8 mandamentos, e você cumpriu todas as 613 ordenanças. Então, Paulo está dizendo, ele cancelou, ele excluiu. Essa palavra cancelar quer dizer excluiu. Ele eliminou, ele anulou, ele suspendeu, está suspenso. Ele terminou, invalidou, revogou, cassou. Ele cassou. Ele foi cassado, né? Não existe mais, não tem mais poder, não tem mais força. Quando ele tendo cancelado uma dívida. Então, a morte de Cristo, ele morreu para cancelar. Irmãos, não foi mais um morto na cruz. Não foi uma morte por morte. Aquele período que Jesus foi para a cruz, morriam, todos os dias morriam gente crucificada, sempre era crucificado, para envergonhar mesmo, para mostrar que aquela pessoa era um maldito, que ele era alguém muito perigoso, que ele era um cara muito mau. Então, colocaram o nosso Cristo como sendo uma figura maligna, uma figura ruim. Mas ele não era, mas nós éramos. Ele não tinha nenhum pecado, nenhum defeito, mas nós tínhamos. Ele não tinha nenhuma doença, mas nós tínhamos. Ele não tinha nenhuma enfermidade, mas nós tínhamos. Ele não tinha nada de errado na vida dele, mas nós tínhamos. Nós éramos totalmente inimigos de Deus, mas ele não. Ele não precisava de sofrer, mas ele quis. Ele quis fazer esse ato de justiça dele. A justiça é dele. A justiça não é nossa. Eu vejo muitos irmãos nossos. Um dia eu também já fui ignorante de não entender o que foi feito na cruz. Quando você leu comigo em João 19:30, tendo tomado vinagre, ele disse, está consumado. Está consumado, no grego quer dizer tetelestai. Tetelestai. No original a palavra está consumado é tetelestai. O grego quer dizer totalmente pago. Totalmente pago. Jesus pagou toda a dívida. Eu queria anunciar isso ao mundo. Eu queria que os meus
irmãos da Batista, meus irmãos da Assembleia, meus irmãos do Espiritismo, do Catolicismo, meus irmãos da Casa da Bênção, da Universal, da Mundial, da Metodista, sabe, do Nazareno, da Nova Vida, Projeto Vida Nova. Eu queria que todos os meus irmãos ouvissem isso. Eu só quero que todo mundo saia das suas igrejas para correr lá para o ministério. Não quero nada disso. Nada disso. Quem é de lá, é de lá. Quem vai congregar conosco é pessoas que Deus chama. E quando Ele chama, Ele marca essas pessoas para estar ali. Aconteça o que acontecer, ela não desgarra. Ela não desgarra, pode ir para outro planeta. Ela não desgarra. Ela está agarrada aí. Está agarrado. Porque Deus chamou para ela fazer parte, para eles fazer parte desse chamado, dessa glória. Então, o meu entusiasmo na pregação não é arrastar de ninguém de lugar nenhum, abençoado. Quem chega, chega. Quem vai, vai. Quem chega é bem-vindo. Quem vai, bem, pode ir em paz. Vai, vai e não peques mais. Não vai, não precisa fazer fofoca, não precisa querer arruinar a igreja que você sai. A pessoa tem essa mania de sair de um lugar e começa a arruinar a vida do outro, falar da vida do outro, destruir o pastor, né? Deixa o pastor quieto, não se mete com ele não. Então diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Então diz que ele excluiu. Ele excluiu. Qual foi a frase que o senhor falou, que o senhor teve aí? Foi assim, quando você tem uma dívida, quando eu tenho uma dívida, quando nós temos uma dívida, o que acontece com a gente? O que acontece? Por exemplo, você tem um cartão de crédito. Um cartão de crédito. Não tem aqui, não tem cartão de crédito. Tem aqui. Tem um cartão de crédito. Não é cartão, isso aqui é um cartão de visita. Tem um cartão de crédito. Aí você tem um limite de 5 mil reais nesse cartão. Mas você já gastou todo o limite, já está tudo comprometido. Quer dizer que você perdeu, você tem uma dívida. Você não tem mais crédito. Agora você tem dívida. Você tem um cartão, mas esse cartão você só tem dívida. Você não tem mais crédito, porque o crédito acabou. Então, toda pessoa, quando você tem uma dívida, você perde o crédito. Você perde o crédito. E quando você não tem mais dívida, você volta a ter crédito. Então, o que quer dizer essa frase aqui que o papai me deu? Quer dizer que nós precisamos entender que nós temos crédito agora. Agora nós temos crédito com Deus. Por que eu tenho crédito com Deus? Você tem crédito com Deus. Por quê? Porque foi paga uma dívida impagável. Eu poderia passar a minha vida inteira tentando pagar essa dívida, tentando resolver o meu problema com Deus, tentando apaziguar a minha mente, fazendo meu jejum, indo para o monte, sabe, ficando nas correntes, ficando nas consagrações, sabe, só viver em consagração, para tentar pagar alguma coisa, para ver um cancelamento, para que eu possa andar em paz. Não, na lei ninguém conseguiu isso, ninguém tinha paz na lei, não tinha paz, porque guardava, aí tropeçava num ponto. Tiago falou, se você tropeça em um ponto, Tiago 2,10, tropeça em um ponto da lei, um pontinho só, você é réu de toda a lei. Então a lei ela foi insuficiente. Se ela fosse suficiente, a graça não teria sido acionada. A graça foi a graça de Deus que nos alcançou. Ser salvo pela graça. Ele foi lá, ele se deu. Eu vou honrá-lo. Olha o que o apóstolo Paulo falou aqui em Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas 2. Olha que lindo. Gálatas 2. Versículo 21. Gálatas 2, 21. Paulo disse assim: não anulo a graça de Deus.
Paulo falou, eu não anulo a graça de Deus. Eu não anulo o que foi feito por Jesus. Longe de mim tentar, sabe, me justificar, mostrar que eu estou fazendo algo para ganhar algo de Deus. Deus que me livre. Eu nunca vou fazer nada para ganhar nada de Deus, que eu não consigo fazer nada. Eu não tenho nada em mim, nada em minha carne que eu possa fazer que venha trazer algum benefício para mim. Eu não tenho. Eu não vai haver cancelamento se eu fizer um jejum, não vai haver cancelamento se eu passar a noite toda no monte, no mato, de joelho, sem comer, sem beber, sabe? Sem ter vida social, sem ter vida íntima. Sabe? Eu me abandonar, me enclausurar num mosteiro, virar um monge, ficar no meio lá do deserto. Não vai adiantar. Não consegue pagar a dívida. A dívida já foi paga. Mesmo que eu tente pagar, ele não vai receber, porque já foi pago. Deus não vai receber. Porque quando a gente tenta pagar alguma coisa, a gente está tentando pagar para Deus. E ele fala assim, eu não me lembrarei dos seus pecados. Você lembra que nós estudamos ontem? Lá em Isaías 43, 25, Jeremias 31, 34, nós estudamos ontem, que ele falou, eu não me lembrarei. Não me lembro, não me lembro, não me lembro. Não pode lembrar, por quê? Por que não pode lembrar? Porque houve um cancelamento. Dívida cancelada, acabou. Está cancelada. Está cancelada. Ó, tinha ali um pardal quer dizer, tira fotografia quando passa em alta velocidade, avança o sinal. Tinha, mas foi removido ali. Então não tem mais, ali não tem mais nada para te punir. Não, então foi cancelado, foi excluído, foi eliminado, foi invalidado. Volte lá para Gálatas, Gálatas não, Colossenses, e vamos terminar. 2 minutos. Diz assim, 2,14. Tendo cancelado um escrito de dívida. Então havia uma dívida que não foi eu quem fiz, nem foi você quem fez. Quem fez essa dívida foi o primeiro casal, Adão e Eva. E diz, por causa de um, entrou a dívida no mundo. E por causa de um, a dívida saiu dos eleitos. Então eu sei que eu sou um eleito de Deus, e você com certeza sabe disso, que vocês são eleitos de Deus, escolhido, predestinados pelo Senhor. Aquele que ele predestinou, a esse também chamou. Aquele que ele chama, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Olha, o pacto está completo. Tetelestai. Tudo está consumado, tetelestai, está consumado. Ele despojou o principado, ele despojou as potestades, publicamente, ele cancelou. Diz que, aqui no versículo 14, no final diz, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Pelo amor de Deus, igreja de Deus, você que está me ouvindo, tomara que eu não esteja na rádio, você que está me ouvindo aí pela rádio, você que está me ouvindo pela rádio, entenda isso, irmãos, famílias, povo de Deus. Eu não quero tirar você da sua igreja, fica aí com o seu pastor, fica aí com o seu bispo, fica aí com o seu apóstolo. Estou falando nada disso, estou falando, entenda isto. Eu quero que você entenda isto. Só entenda isto, por favor. Help, me ajude. Entenda isto, por favor. Tendo cancelado o escrito de dívida, cancelou uma dívida. Todas as dívidas que eu e você tínhamos com Deus, que tínhamos que prestar conta com Deus. Prestar conta com Deus. Como é que eu ia me justificar? Como é que eu poderia me justificar diante de Deus? O que eu iria apresentar a Deus para me sentir justificado? Paulo falou lá em Gálatas 2:21, se é pela graça, não é pela lei. Volte lá para Gálatas 2:21.
2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Irmãos, eu não gosto de dizer isso, mas eu tenho que dizer. Para 70% do povo que se diz de Deus, Cristo morreu em vão. Cristo padeceu em vão, Cristo sofreu em vão. As pessoas não dão a mínima para isso, as pessoas não dão crédito para aquilo que ele fez, as pessoas não dão crédito, as pessoas não acreditam, de verdade, elas não acreditam nisto. Se você consegue acreditar nisto, vocês são raridade, porque as pessoas não acreditam nisto, que houve uma dívida e foi feita por Adão, Jesus foi lá e pagou, Jesus cancelou a dívida, diz que ele removeu, está lá em Colossenses 3,14, diz que o qual era prejudicial e removeu inteiramente. Então ele removeu da onde? De nós. Eu não tenho nenhuma dívida, está tudo pago. Eu posso falar com o papai, eu posso, mandar um beijo para ele, eu posso bater palma para ele, eu posso falar, papai, eu estou aqui, eu estou chateado, estou invocado, estou cuspindo prego, marimbundo, eu estou irritado demais. Eu posso falar isso para ele? Posso, porque agora o véu foi rasgado. Eu não sou mais um indigno. Ele me deu dignidade, ele te deu dignidade. Igreja do Senhor, famílias que me ouvem pelas rádios, metodista, presbiteriano, ateu, fariseu, quem não tem religião, Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Se você é um eleito, uma ovelha desgarrada, ele morreu por você e ele está te chamando. Ele está te chamando. Você que está afastado, você que está desviado, você que se sente abandonado, você sabe que aconteceu tetelestai, ou seja, totalmente pago. Tudo está consumado. Consumadas tudo. Graças a Deus que eu recebo isso, eu creio nisto, eu vivo isto, eu amo isto, e é minha vida. Essa é a minha vida. Eu não tenho mais outra história para contar. Essa é a história que eu tenho que te contar esta noite. E se você recebe essa palavra, não é uma história, é o poder de Deus. É o poder de Deus para aqueles que creem. Primeiro os judeus, depois o grego, qualquer um que não tenha sangue israelita. Senhor Jesus, a semente foi jogada, agora o trabalho do Espírito Santo não é mais meu. O meu trabalho foi ser o instrumento para falar, com coragem, ousadia e intrepidez, a qual o Senhor tem dado a mim todos os dias. Eu sei que não é de mim essas palavras, eu sei que vem do teu Espírito, porque o teu Espírito está em mim. Eu sei, não porque eu mereça tê-lo em mim, mas o Senhor quis assim. O Senhor escolheu as coisas loucas, escolheu as desprezíveis, as desprezadas, as que não são, para envergonhar as que são. Então, eu já te declaro abençoado, já te declaro reinando em vida, já te declaro em perfeita vitória. Profetizamos a melhor noite das nossas vidas, curados pela chaga de Cristo. Nunca estaremos só. Cristo em nós é a esperança de uma glória, tá bom? Então amanhã, às 7h30 da noite, lá na rua Roberto da Silveira, no número 10, em frente ao prédio da Água dos Rios, vamos estar reunidos ali no nome do Senhor. Fala, irmã Elizabeth, estamos com saudade da senhora, tá? Compareça para a gente louvar a Deus junto. Estaremos juntos para louvarmos ao Senhor com toda a nossa força, porque Paulo disse que isto é o nosso culto racional. Isto agrada a Deus. Então, venha agradar a Deus, tá? Não fica desagradando a Deus, não. Vamos cultuar, vamos apresentar o corpo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu vou deixar me dominar por essas coisas, não. Bom, vai, não peques mais, para que não aconteça coisa pior na nossa vida. É assim que diz a palavra, né? É assim que diz a palavra do Senhor, tá bom? Família Restituição, povo de Deus, amigos do Facebook, amigos do YouTube, que vai passar no YouTube depois, os irmãos das rádios. Eu convido vocês para amanhã, às 7h30, pegue meu número aí, 98602-2369, 98602-2369, 98602-2369. Amanhã nós teremos um culto maravilhoso
um louvorzão maravilhoso de 40 minutos de louvores ao Senhor. E no sábado, o culto dos aniversariantes, uma palavra gloriosa. E no domingo, 2 mensagens já estão preparadas para levar ao povo de Deus. 9 da manhã e às 18h30. Tá bom, queridos? Saúde para todos, paz para todos, beijo para todos. Tenham todos uma noite abençoada. Descanse teu coração. Descanse teu coração. Você não tem dívida. Você tem crédito com Deus agora. A dívida foi quitada. Agora é crédito. Tá bom? Vamos sair aí das rádios. Pode desligar aí, meu irmão querido. Pode sair da rádio aí. Pode sair agora, tá? Pode ligar. Eu já mando despedir das rádios, dos aplicativos. Irmão, por gentileza aí, pode desligar aí, por favor. No nome do Senhor, muito obrigado pelo seu amor e a sua colaboração aí nesse trabalho de evangelização. Com certeza terá galardão. Amém? 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 Amém e amém. Fica na paz, anjos de Deus com vocês, saúde, paz e prosperidade para a vida de todos. Essa noite será a melhor noite das nossas vidas, com certeza, operando Deus, quem vai impedir? Amém? Conto contigo, tuas orações, teu amor, tua fidelidade ao Senhor. Graça e paz. Tchau, 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 tchau e tchau.